Olá! Hoje então vamos conversar sobre um livro nacional, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, de Marta Batalha. Eu já queria ler esse livro há muito tempo e aí eu aproveitei que recentemente a Companhia das Letras distribuiu esse livro em forma de audiobook gratuitamente, em formato de podcast, e aproveitei então para finalmente matar a vontade de ler esse livro. E assim, a despeito de todas as críticas que eu leio sobre essa obra por aí, eu preciso dizer que eu amei a experiência, eu adorei a escrita da Marta Batalha e eu já estou muito ansiosa para ler o outro livro dela que eu tenho na estante porque realmente me surpreendeu. Mas antes então de eu falar o que foi que eu achei de A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, por que eu gostei tanto, eu queria já te pedir para você deixar seu like e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Se você já tiver se inscrito, ativa o sininho para receber notificações, porque assim o YouTube não deixa de te mostrar nenhum vídeo novo por aqui e assim você ajuda muito o canal a crescer. Quando saiu o filme A Vida Invisível em 2019, eu fiquei muito empolgada, primeiro porque eu já tinha a intenção de ler o livro, segundo porque eu gosto do trabalho do diretor, né? Terceiro porque tinha Fernanda Montenegro, e aí teve todo aquele hype de ser o escolhido para representar o Brasil no Oscar, então eu estava com as expectativas elevadíssimas, só que quando eu saía do cinema eu me decepcionei um pouquinho. Eu realmente não consegui me conectar com a história, eu não me emocionei, apesar de ser uma história pesada, eu realmente só consegui me emocionar nos minutos finais. Então, pra mim, não foi uma experiência tão bacana. Lógico que é um filme bonito, é um filme sensível, é uma história muito tocante, muito densa, só que faltou alguma coisa, tinha alguma coisa me incomodando que eu não sabia dizer o que era. Eu não gostei tanto assim do filme quanto outras pessoas que eu vi críticas, resenhas, mas eu também não sabia exatamente explicar o motivo do meu desgosto. E aí, quando eu li o livro, eu finalmente entendi qual é o problema do filme na minha visão. E aí eu vou contar um pouquinho sobre o enredo e falar o que é diferente do filme, por que eu achei que a adaptação não foi tão bacana. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão se passa no Rio de Janeiro lá pela década de 1940. Conta, obviamente, a história dessa personagem título, Eurídice. Ela é uma mulher muito inteligente, muito talentosa, que tem habilidades em diversos campos e que ela poderia ter vivido várias vidas alternativas e ter tido um futuro brilhante de muito sucesso se não fossem as amarras do patriarcado tratando de colocar as mulheres em seus devidos lugares. Assim, o futuro fica apenas na promessa e Eurídice vai passar os seus dias cuidando dos filhos e da casa, tendo que lidar com seu marido conservador. E a gente vai vendo todos os planos dela irem desmoronando que nem castelinhos de areia, pouco a pouco. Eles vão sempre sendo negados, sempre sendo invisibilizados, sempre sendo preteridos, porque afinal aquilo não é coisa de uma moça decente, de família, de uma mulher respeitável. Isso é bem um retrato da mulher de classe média daquela época, né? Eu fico pensando quantas mulheres passaram e ainda passam pelo que a Eurídice passou e quantos talentos a gente pode ter perdido simplesmente porque as mulheres foi negado esse espaço, foi negado um campo que não fosse a cozinha, que não fosse o ambiente doméstico, cuidado com os filhos, com o marido, etc. Então é bem revoltante a gente pensar nisso e eu acho que é por isso que esse livro conversou tanto comigo, sabe? E não é só a vida invisível da Eurídice que nos é contada nesse romance. A gente vê também outras tantas mulheres que tiveram suas vidas invisibilizadas, negligenciadas, todas soterradas pela misoginia.
Então a gente vai ter a Guida, que é a irmã da Eurídice, que ela é toda romântica e ela foge para viver um grande amor e acaba se dando muito mal. A gente tem a Filomena, que é uma ex-prostituta e que com o tempo vai vendo a beleza ir embora e os rendimentos diminuírem, a saúde ir embora também. Então, a luta dessa mulher que só contava com o corpo, com a beleza, e que quando isso decai, isso também é a decadência dela de uma certa forma, porque ela, enfim, não aprendeu, não teve oportunidade de fazer outras coisas. A gente tem a vizinha da Eurídice, a Zélia, que é aquela velha fofoqueira que destila nas vizinhas todo o veneno que ela foi obrigada a engolir por anos a fio, desde a adolescência. Então, assim, a gente tem uma série de personagens femininas muito complexas, muito bem construídas, cheias de nuances e de contradições, muito humanas em todos os seus defeitos e virtudes, e todas muito oprimidas pelo machismo. E eu fiquei muito impressionada de ver como que um romance tão curto conseguiu contar tão bem essas múltiplas histórias sem perder nada. A gente realmente embarca na narrativa, a gente realmente entra nessas vidas invisíveis que estão sendo apresentadas a nós de uma maneira bem fluida, bem natural. Me surpreendeu positivamente, e foi por isso que eu não gostei da adaptação A Vida Invisível. E aqui um adendo: você não vai me ouvir falar em fidelidade quando eu for falar de adaptações, porque eu acho que isso é uma estupidez, isso não faz o menor sentido. Mídias diferentes demandam linguagens diferentes, escolhas narrativas diferentes, então não faz muito sentido dizer que uma obra tem que ser fiel à outra, são obras distintas. Mas só que esse caso especificamente eu acho que foi muito problemático, porque o filme do Carinha Nuz, ele desperdiça, na minha visão, o que o livro tem de melhor, que é justamente essa multiplicidade de personagens, essas várias histórias sendo desenroladas. Ele faz uma opção narrativa de focar na vida de duas personagens, que é a Eurídice Gusmão e a Guida Gusmão, que são essas duas irmãs que, enfim, têm suas vidas separadas, e aí essa luta, esse embate para tentarem se encontrar e nunca se encontrando. E eu acho, honestamente, que isso empobreceu muito a narrativa. É uma história tão maior que isso, sabe? Então não é que essas histórias não apareçam no filme. Aparecem essas personagens, essas histórias são contadas de alguma maneira, só que elas não são bem exploradas, elas não são aprofundadas. Parece que elas são secundárias mesmo, não tem tanta importância. E, ao meu ver, isso foi um desperdício. Eu fiquei bem incomodada com o fato de terem pegado uma história riquíssima, cheia de subtramas, com personagens muito complexas, muito bem desenvolvidas, com um enredo cheio de camadas, com um monte de críticas sociais sendo pinceladas aqui e ali, e simplesmente transformarem isso em um melodrama de irmãs que se separaram e que sentem falta uma da outra e que gostariam de se encontrar novamente, sabe? Achei que essas tramas paralelas acabam não sendo tão bem trabalhadas assim, e achei que as personagens acabam se tornando mais rasas, né? É claro que a crítica social ainda tá ali, as críticas à misoginia, à sociedade patriarcal ainda tá ali de alguma forma, só que isso parece que tá meio diluído, sabe? Parece que não é uma coisa tão importante, que o importante mesmo é contar esse drama da Guida e da Eurídice, e eu fiquei tipo, ok, novelão. Então acabou que essa simplificação exagerada da história dos personagens me tirou muito da história, diminuiu muito a minha experiência. Eu realmente tive muita dificuldade de empatizar e de me conectar com aquelas personagens, porque
Simplesmente não eram personagens complexos o suficiente para querer me fazer torcer por elas. Ao contrário do que aconteceu com o livro, em que eu ficava o tempo todo torcendo para as coisas darem certo e enfim. É isso, fica aí a dica de um livro muito bom. E eu recomendo também assistir a adaptação, porque eu não acho que seja uma completa perda de tempo. É um filme muito bonito, visualmente falando, ele é bem feito e tem uma história boa, só não é a história que eu estava esperando e que o livro conseguiu me entregar. Mas então me conta se você já leu esse livro, se você já assistiu ao filme, conta pra mim nos comentários, vamos continuar a conversa por lá. Se você quiser comprar o livro, eu vou deixar o meu link da Amazon aqui na descrição do vídeo, porque aí você compra e eu recebo uma pequena comissão, você ajuda o canal sem ter que desembolsar nada a mais por isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.